Boa noite, irmãs, graça e paz. Boa noite, Shirley, seja bem-vinda. Boa noite, mãe, seja bem-vinda. Sejam todas bem-vindas a mais uma live, mais uma noite de live. Vamos chegando, vou dar um momentinho para quem não... para chegar, né? Para as irmãs chegarem, que for chegando. Compartilhe aí com as suas amigas, com as irmãs, com quem você acha que pode ser edificada por essa live. Amém? Eu amo esse louvor. Amo mesmo. Muito lindo. É só nesse lugar, né, de intimidade com o Pai, que a gente é de fato curada, restaurada, que a gente se encontra, que a gente descobre quem é, enfim, né? Porque muitas vezes a gente se pergunta quem eu sou, para onde qual o propósito de Deus para mim, e é só neste lugar, irmãs, de intimidade com Deus, com o Senhor, é que a gente encontra essas respostas. Ele é a resposta de qualquer pergunta que a gente possa ter sobre nós, sobre a nossa identidade, sobre a nossa vida, sobre o nosso passado. Ele é a resposta, ele sempre vai ser a resposta. Amém? Desfrutamos o momento. Deixa eu ver aqui se já começou. Então vamos lá. Hoje, né, quero agradecer a todas que acessaram, que estão conosco aqui agora na live, aquelas também que vão assistir futuramente, quero te agradecer e espero que o Senhor possa falar ao seu coração ao longo dessa conversa que a gente vai ter, que você se permita o Espírito Santo falar ao seu coração, trazer cura, restauração. A gente começou no ano passado. Nossa, gente, perdão, voei agora, viajei. Há 15 dias atrás, né, a gente começou com esse tema de orfandade, paternidade. E aí eu falei na última live, deixa eu abaixar aqui um pouquinho, senão fica difícil a gente escutar. Na última live, eu falei um pouco sobre a questão da orfandade espiritual, né, que todas nós carregamos através do pecado, daquela árvore do conhecimento do bem e do mal que nos distanciou do Senhor, né, aquela árvore do olho vesgo, da distorção. Então, a partir desse momento, nós carregamos, né, a partir do momento em que o pecado entra no mundo, nós carregamos a ferida da orfandade com relação ao Pai Celeste, né, a Deus. E a gente trilhou um caminho aí, viu como é possível, através da intimidade com Ele, do relacionamento, sermos curadas dessa ausência paterna. Amém? E hoje nós vamos falar um pouquinho especificamente da orfandade, da paternidade mal resolvida, né? Aquela paternidade que não foi bem estruturada, a paternidade humana mesmo, né? Dos nossos pais biológicos, o que isso pode causar. E o tema de hoje é sintomas da orfandade, né?
Então vamos lá. A gente sabe que a figura do pai, antes eu queria ler com vocês aqui, lá em Gálatas 4:7, que fala assim: assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Gálatas 4:7. Então a gente sabe que a figura do pai é uma figura saudável, né? De um pai saudável, que ele estabeleceu uma paternidade saudável para a nossa vida. A figura desse pai, ele é responsável por desenvolver o quê? Segurança, proteção, senso de destino e propósito, né? Direção, capacidade de tomar decisões, autoconfiança, identidade, determinação. É aquele tripé que eu falei, né? Os três: provisão, propósito e destino. É esse tripé que que define, né? Provisão, propósito e proteção, na verdade, é isso. Provisão, propósito e proteção. Então, esse pai, o que seria assim, o aconselhado, o correto, né? Seria um pai que protege, que provê e que leva essa criança para o destino, para o seu propósito de vida. E a gente sabe que ele a figura do pai, e hoje nós vamos falar especificamente da figura do homem, tá? Do pai mesmo. Ele é responsável por diversos fatores no desenvolvimento emocional, psíquico e neurológico da criança, né? Do bebê desde a fase embrionária. Já existem pesquisas mais recentes, mais avançadas, que falam dessa ligação, dessa interação do pai com o bebê ali no ventre ainda, né? Então, assim, quando essa figura desse pai, ela é ausente, ou por abandono, ou por negligência, ou por separação dos pais, né? Ou por rejeição, aquele pai rejeita aquela criança, ou por morte, no caso do luto, por excesso de rigidez, ou até mesmo um pai que era presente fisicamente, foi o que eu falei na última aula sobre a orfandade funcional, né? Que são crianças que têm os pais, o pai vivo dentro de casa ali, mas eles não cumprem esse papel, né? Não estão cumprindo esse papel, essa paternidade de forma assim adequada, de forma realmente positiva. E o que isso vai causar na vida do ser humano, né? Então, quando essa figura é ausente por algum desses fatores, que essa figura paterna falha, que essa figura paterna erra dessa forma, né? Ou que não consegue estabelecer essa paternidade com os filhos, é instalado no ser humano que uma ausência, né? A qual o inconsciente ele vai se responsabilizar por suprir. Tudo que houver falta, gente, hoje eu vou trazer assim, um pouquinho mais do conhecimento, um pouquinho mais psicológico para a gente poder entender. Tudo que causa falta no nosso emocional, todo tipo de falta, o inconsciente ele vai dar um jeito de suprir. Por quê? Porque o nosso cérebro é formado com consciente, inconsciente, pré-consciente. Então, assim, o que acontece? Há uma necessidade, né, do cérebro de suprir esse erro, de estabelecer numa questão de uma norma, né, de suprir realmente aquela carência, aquela falta. Então, o que acontece? Muitas pessoas que sofreram esse tipo de com essa paternidade não bem resolvida, né? O ser humano ele vai tentar suprir de alguma forma, né? E a única forma
que essa paternidade, que essa ausência, essa lacuna que cria, né, que é criada dentro do inconsciente, dentro do psicológico dessa pessoa, da formação emocional dela, a única forma que pode ser suprida de forma assim 100% é a paternidade de Deus, tá? Isso assim, a ciência, a psicologia não fala isso. Isso já é nós que trazemos como conhecimento da palavra de Deus, né? Porque o Senhor, ele é suficiente. Sim, vamos precisar, né? Quem passou por essas situações vai precisar de um processo terapêutico, de uma ajuda, né? Para entender alguns comportamentos, para romper, isso vai ser necessário, sim, de uma ajuda profissional. Mas nós sabemos também que existem pontos no inconsciente, na mente humana, que a ciência ainda não chegou, né? Experiências assim, pessoais que a gente tem que o terapeuta não consegue chegar com você, o psicólogo, e assim, o Senhor, em Deus você acessa essas camadas de cura, tá? Mas eu não estou desfazendo ou negligenciando ou falando que não precisa dessa ajuda profissional. Pelo contrário, é um campo, porque a gente é corpo, alma e espírito. E essa ferida da orfandade, ela vai atingir, como todas as outras feridas da nossa vida, abandono, rejeição, ela vai atingir corpo, alma e espírito. Existem muitas doenças psicossomáticas que são desenvolvidas através desses traumas. E que aí a gente vai descobrir que não é só uma questão hormonal do físico, é questão daquele trauma que está gerando no físico. Então, da mesma forma, a gente crê que Deus, né, que no espírito nós acessamos essas camadas de cura. Amém? Então, vamos lá. Entendendo um pouco assim sobre essa questão da paternidade, né, do papel do pai na formação do psicológico, da identidade, principalmente da identidade, porque é o pai que vai apontar assim, olha, para a sua identidade, quem você é, quem aquela pessoa qual é o propósito de vida dele, você é isso, você é assim, você não precisa disso, você vai conseguir. Então, assim, o certo seria essa paternidade que nos empurra para o nosso destino, que nos dá segurança, que nos dá proteção, né, provisão, que não nos deixa faltar nada. Então, assim, quando há uma ausência dessa paternidade bem resolvida, dessa paternidade positiva, o que a gente vai ver? Os comportamentos, né? Que vai gerar através dessa ferida paterna. Onde que vai? Talvez a pessoa teve uma infância difícil, um relacionamento difícil com o pai, mas o que vai acontecer? Aquela pessoa, ela, no comportamento dela, é que ela vai, como eu posso dizer, através do comportamento que aqueles sintomas, eles vão ser nítidos, eles vão se manifestar através do comportamento das pessoas. Então, assim, qual que é os comportamentos mais comuns, né, de pessoas que sofreram com a ferida paterna? São adolescentes jovens, né, que se relacionam, no caso, assim, agora eu vou falar, voltado para nós mulheres, tá? Porque o meu foco é o trabalho com mulheres, então eu vou falar mais sobre o universo feminino e toda o que essa ausência, essa ausência da figura paterna, deixa eu aumentar um pouquinho essa luz, isso. O que essa ausência dessa figura paterna pode causar no nosso psicológico, né? Então, são jovens, adolescentes que se relacionam com homens mais velhos. Isso é um fato, é 100%? Não, mas é uma grande parte de moças que você vê, jovens que têm que são jovens, né? Tá na faixa dos 20, no máximo aí 25 anos, e só se interessam por homens de 40, 45,
pessoas que tinham já idade e capacidade para ser o pai dela, né? Então, assim, isso não é uma coisa fechada, engessada. Algumas apresentam esse comportamento, tá? Inconscientemente, elas estão aqui em busca de quê? Da paternidade que lhe faltou, no carinho daquele homem, na atenção daquele homem, na presença daquele homem, eles estão em busca do quê? Da paternidade que faltou, daquela ausência, de suprir aquela carência. Pode ser um dos fatores que levam jovens a se relacionarem com homens mais velhos. Outra coisa, mulheres extremamente ciumentas com seus cônjuges. Ou seja, inconscientemente, no caso assim, daquelas mulheres que presenciaram o abandono, né? Que viram o pai a abandonou, né? Então, elas viram esse abandono dentro de casa, a mãe sendo abandonada, ela sendo abandonada enquanto filha, né? Então, são mulheres extremamente ciumentas com seus cônjuges. Por quê? Porque elas acreditam que o marido vai repetir aquele ciclo, porque é o exemplo de figura masculina que ela tem, de comportamento. O ser humano, nós aprendemos mais pelo exemplo do que pela fala. Então, se é um homem que a abandonou, aquele homem, a figura principal, né, que tinha que dar proteção para ela, a abandonou, ela vai projetar aquilo nas próximas figuras masculinas que ela se aproximar. Então, se no caso ela casa, ou namorado, ou relacionamento, são pessoas extremamente ciumentas, possessivas, dominadoras. Por quê? Porque elas projetaram esse abandono nesse relacionamento, né? Crendo que, como o pai a abandonou, ela vai ser abandonada. A ferida paterna, gente, é muito ligada ao quê? À menina interior. É o comportamento daquela menininha interior que foi abandonada, que foi rejeitada, que foi abusada, que foi negligenciada, que foi muitas vezes assim agredida, que viveu sobre uma paternidade assim muito austera, muito rígida, sem liberdade. O comportamento vai ser que a gente olha para a mulher o comportamento daquela menininha ainda. Então, essas feridas que causam traumas, elas nos remetem, que foram causadas na infância, ao comportamento daquela criança naquela época. Entendeu? Só um minutinho, deixa eu abrir aqui a porta pro meu cachorrinho, senão ele não vai deixar eu falar. Desculpa, gente. Roberto sendo Roberto. Querendo chamar atenção. Então, vamos lá. Quando essa paternidade também é marcada por muito autoritarismo, né? Por muita rigidez, uma rigidez excessiva, muito controle, pode causar dois polos, né? Uma certa vez eu conheci uma mulher que ela passou por uma questão dessa paternidade muito rígida, muito austera, e assim, o pai dela era muito controlador, muito dominador. E ela desenvolveu uma completa dependência emocional, uma pessoa que não conseguia tomar decisões, uma pessoa que só se anulava, uma pessoa que tentava agradar os outros. Então, assim, ou entra para esse polo, né, da dependência emocional, da total, assim, negligência consigo mesmo, ou entra para a questão da insubmissão, da revolta, né? Não, eu não aceito, porque viu aquele pai, né, sendo um marido muito rígido, muito autoritário, e aí homem não manda em mim, eu sou independente, eu não preciso de homem, ou senão muitas vezes, que mais pra frente a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a síndrome da rejeição, né, que tem a ferida paterna, ela causa 3 síndromes, mais pra frente a gente vai falar. Então, ou é desses dois polos, ou é da dependência emocional, ou da total insubmissão, né, a próxima figura do homem ali que ela se relacionar, né? Então, elas se tornam, começam a apresentar esses comportamentos, né?
Então, sempre vai estar remetendo, gente, a essa ferida dessa menininha interior. Então, quando a gente olha muitas vezes o comportamento de uma mulher que teve uma ferida paterna muito forte, muito traumática, que foi um relacionamento muito difícil, que causou muitas dores, né, muitas ausências, a gente vai olhar para o comportamento dessa mulher, não condiz com o comportamento de uma mulher da idade dela, é o comportamento daquela menininha que foi abandonada, que foi rejeitada, que foi violentada, que foi abusada, negligenciada e de acordo com cada especificação de trauma, né? Então, assim, ainda é aquela menininha buscando aceitação, reconhecimento, carinho. É aquela menininha interior reagindo a esse trauma ainda, por mais que ela tenha 40, 50, 60, 70 anos. Ela reagindo àquela dor. Por isso que a gente não tem como a gente passar pela vida sem voltar atrás, né, nos traumas, nas dores e ressignificar isso, né, e ser curada e passar por esse processo. Eu falo muito para as mulheres que eu acompanho, é um processo doloroso, não é fácil, é um processo doloroso, dói, machuca, na maioria das vezes é um processo que você vai ser curada mais ao perdoar do que sentindo perdão. Então, assim, é um processo de abrir mão desse trauma, abrir mão daquela dor, é aquilo, o que você vai fazer com essa dor? O que vai ser feito com essa dor dentro de você? Qual que é o destino que você vai dar isso? Isso vai até quando? Até que de certo ponto que essa dor, ela vai balizar o seu comportamento, a sua vida, os seus pensamentos. Entendeu? Então, outro comportamento, são mulheres mimadas, exigentes demais, né, com seus cônjuges. Ou seja, há uma projeção, principalmente quando essa mulher se casa, há uma projeção, né, há uma projeção do pai, da falta que teve no pai no marido. E o papel do marido não é suprir falta, carência de pai. Ele vai ser o pai dos filhos. Ele não vai ser o pai da esposa também. Mas só que muitas vezes as esposas querem que os maridos ajam como pais para elas. Eu fiquei triste porque meu pai logo que eu casei, meu pai era assim, ó. Meu pai era sempre, era daqueles que ele chegava tarde, ele trazia as coisas, pão, rosca, pra gente tomar café, sabe? Então, assim, ele sempre buscava essas coisas, ou de manhã, no final de semana que estava em casa, né? Ele sempre ia mais cedo na padaria e comprava aquelas coisinhas que a gente gostava de comer e tal. Quando eu casei, obviamente, assim, se eu não falasse pro meu esposo, ele não ia adivinhar, principalmente que ele veio de um outro sistema familiar, né, de outra realidade. Então, nos primeiros meses, né, podemos assim dizer, no primeiro ano, eu ficava muito chateada, extremamente magoada. Por quê? Porque eu queria aquela projeção do meu pai comprando coisa na padaria para mim. E eu falei, gente do céu, mas cadê, né? Até um dia que eu cheguei e falei. Eu falei, eu gostaria. Aí, assim, gente, com o passar do tempo, né, ele foi entendendo. Às vezes ele compra porque, assim, às vezes ele traz, né, já traz e tal. Então, assim, a gente foi se adaptando, mas eu também fui entendendo o quê? Que eu não podia, eu falei que eu gostaria, mas eu não podia exigir que a pessoa fizesse aquilo por mim, porque ele não era o meu pai. Aquelas atitudes que meu pai tinha, era porque ele era meu pai. Entendeu? Então agora eu estava em outra configuração de esposa, então ele tinha outros papéis, né? Assim, só um exemplo. Mas no fim ele começou a comprar os pão. Então, vamos lá. Então, mas tem mulheres que ficam extremamente exigentes, né? Que acham que o esposo ele deve ocupar o pai, fazer as coisas que o pai fazia, né? Ou senão, o que o pai falta, eu não tive isso, você tem que fazer para mim.
né? E satisfazer as vontades dela. Isso não, lógico que não vai dar certo, porque são duas pessoas de dois sistemas familiares completamente diferentes, né? Outro comportamento que tem são mulheres que não têm senso de destino e propósito. Isso aí é praticamente 100% da experiência que eu já tenho acompanhando mulheres, isso é praticamente 100%. São mulheres que iniciam diversos projetos na vida, né? Faculdade, um monte de faculdade inacabada, começa, vai na empolgação, não termina. Quando vem a primeira dificuldade, ela desiste. Cursos, empreendimentos, cargos, ministérios, tudo que a pessoa pega para fazer, ela não termina, não finaliza, e aí sai de uma coisa, começa outra, sai de uma coisa, começa outra. Por quê? Porque naquele momento, se ela não teve uma paternidade bem definida na vida dela, quando veio a primeira dificuldade, ela aprendeu a desistir, porque ela não tinha ninguém que a colocasse para frente. Na live passada, eu dei o exemplo do menininho. Ele tá lá jogando futebol, né? O pai tá lá na arquibancada, olhando, torcendo, aí ele cai, ele perde um gol, ele machuca, aí ele fica frustrado, corre pro pai e fala assim, eu não quero mais. A primeira dificuldade apareceu. Eu não quero mais. E o pai vai lá e conversa com ele, olha nos olhos dele e fala, não, você consegue, não é isso que vai te derrubar, vai, continua, vai pra frente, não desiste, você consegue, vai lá e termina o jogo. Então, assim, se essa mulher não teve isso, na primeira dificuldade que ela encontrar na vida, no primeiro obstáculo, ela vai desistir daquilo, porque ela não foi impulsionada a resistir, a permanecer, a ser determinada. Então, assim, ou seja, também são mulheres inseguras e isso causa uma frustração enorme, enorme. Por quê? Porque você nunca termina nada, você fica com um monte de projeto inacabado, aí vem sensação de incapacidade, de insuficiência, que você não vale, que você não consegue, e isso trava. Então, assim, muitas vezes as pessoas falam, mas aconteceu com meu pai, me abandonou, me largou, me deixou, eu não quero mais saber de pai, de perdoar, bola pra frente, coloquei uma pedra em cima, mas lá o decorrer da vida dela tá travada naquilo. Enquanto não volta lá atrás e resolve, não falo voltar atrás, não é reviver o trauma, ficar ali se lamentando, não é isso. É olhar para aquele trauma, olhar para aquela dor, né? E decidir, igual a Shirley colocou aí, decidir perdoar. O que eu vou decidir é uma decisão. O perdão, ele não é um sentimento. Ninguém que foi machucado desse jeito, abandonado, negligenciado, rejeitado pelo pai, não vai acordar num dia de manhã lindo e falar assim, hoje eu estou com vontade de perdoar. Eu só vou perdoar quando eu sentir no coração. Nunca vai sentir. É uma decisão. Da mesma forma que Cristo decidiu morrer por nós, se entregar, né, para que nós fôssemos perdoados, nós temos que optar pela decisão de perdoar aqueles que nos ofenderam, mesmo sendo, principalmente se forem aqueles que eram os nossos progenitores, quem era responsável por nos dar essa base de proteção, destino, né, e propósito. Então vamos lá. Outro comportamento, são mulheres inseguras, não conseguem se posicionar, no caso de paternidades muito austeras e rígidas, igual eu dei o exemplo, aceitam todo tipo de ofensa calada. Por quê? Porque ela tem a necessidade de agradar a todos. A dificuldade de dizer não é a síndrome da boazinha. Não se sentem merecedoras de amor, se culpam por não ter recebido o amor do pai. Foi para o campo da culpa, levou a dor para o campo da culpa. E muitas vezes quem colabora com isso é a mãe. Olha, seu pai deixou a gente. Por que você acha que seu pai deixou a gente? Porque você é custosa, você é insuportável, menina. Porque você acha que seu pai ia querer criar uma menina assim como você? Feia, sem educação? Aí coloca a culpa daquele abandono na criança.
E aí a mulher vai crescendo, a criança cresce com essa, eu sou culpada das pessoas não me amarem. Então, para eu ser amada, eu tenho que fazer tudo o que as pessoas quiserem. Eu tenho que ser perfeita, eu tenho que ser boazinha, eu tenho que dizer sim para todo mundo, eu vou me anular, eu vou me negar para eu poder receber amor. E isso causa o quê? Transtornos, assim, doloridíssimos na alma da pessoa, muito sofrimento, né? Ou seja, vai trazendo comportamentos na vida daquela mulher que ao longo do tempo, se ela não parar e voltar atrás, ela vai ficar ali travada o resto da vida, né? Mulheres que foram feridas e o que é pior, projetando toda essa dor, essa ausência, essa falta, se no caso das mulheres que têm filhos, nos filhos, nas próximas gerações. Então é o que a gente fala, uma mulher curada, ela não só cura o coração dela, ela cura a geração dela, ela cura os filhos dela, né? Então assim, quem é responsável? As pessoas externas foram responsáveis por nos ferir, sim. Mas quem é responsável por nos curar? Nós mesmos que temos que buscar correr atrás dessa cura. E assim, outro aspecto, outro comportamento de mulheres que foram feridas na paternidade. São mulheres que apresentam dificuldade em se relacionar com Deus como Pai. Em crer que a sua oração é ouvida, em crer no amor de Deus como Pai, não se sente merecedora desse amor de Deus, pois acredita que para receber o amor ela tem que fazer por merecer, é preciso fazer algo, e o amor de Deus ele não é assim. Se você for querer sentir o amor de Deus pelo que você faz, você nunca vai conseguir sentir, porque você tem que aceitar. O amor de Deus, ele não é para você sentir, é para você aceitar esse amor. O amor de Deus ele tem que ser aceitado por você, independente do jeito que você é, você tem que aceitar. Não, mesmo sendo assim, Deus me ama, como diz aquela música de Thales Roberto, né? Mesmo sendo fraco, pobre, pecador, Deus me ama. Né? Então, mas essas mulheres que passaram por esse problema na paternidade, muitas das vezes, elas carregam a culpa, né? Por não terem sido amadas pelo Pai, então, ou seja, elas não vão ser amadas pelo Pai Celestial, a não ser que ela faça tudo perfeito para agradar. É aí onde cai na religiosidade. Porque se a gente fazer para Deus pensando em conseguir algo em troca, você já caiu no campo da religiosidade. A gente tem que fazer para Deus porque a gente o ama, independente do que Ele vai nos dar, independente do que vai acontecer. Eu faço, foi o que eu falei na última live. Eu sirvo a Deus, ao Pai, eu sirvo ao Pai, não porque eu preciso servi-lo para eu ser amada, não, eu sirvo porque eu já sou amada. Porque Ele me ama e eu amo Ele, eu amo servi-lo. Então o amor do Pai funciona assim. Se você tiver a mulher estiver funcionando ainda nessa questão de amor condicional que ela precisa fazer para merecer, ela nunca vai conseguir aceitar o amor do Pai. Então assim, existem 3 síndromes, deixa eu olhar aqui o horário, dá tempo. 3 síndromes principais dessa questão da orfandade, que é a síndrome do impostor, né? Síndrome da rejeição e a síndrome do desamparo. A síndrome do impostor, essas síndromes, elas foram descritas em 1978 por uma psicóloga chamada Pauline e Suzane, que elas fizeram esse estudo para explicar, né, por que profissionais bem-sucedidas destruíam as suas próprias carreiras, ou seja, autossabotagem, né? São mulheres o quê? Que funcionam nessa síndrome do impostor, mulheres que tiveram feridas da orfandade, né, da paternidade. São pessoas que têm um potencial enorme, né, mas não tem equilíbrio emocional, não consegue lidar com o sucesso. Então, assim, é caracterizado principalmente por pessoas incríveis, que têm muito potencial, mas tem uma grande tendência de se auto-sabotar.
Porque quando ela está vendo que ela está crescendo, ela se sente na necessidade de voltar para aquele lugar, né? Da dor, da rejeição, do abandono. Então ela carrega ali uma concepção de si mesma de incompetência, né? De incapacidade, de insuficiência, de demérito, que não merece aquilo, né? O impostor, ele não precisa de ninguém para puxar o tapete dele. A gente fala que ele mesmo puxa o seu tapete. Ele mesmo se sabota quando ele tá vendo que ele tá dando certo. Ele mesmo dá um jeito de destruir tudo para quê? Para continuar naquele lugar, porque foi o lugar que ele foi, assim, podemos assim dizer, emocionalmente, que ele foi construído nesse lugar de desamparo, de falta de propósito, de destino. Então é esse lugar que ele é familiarizado. Então ele sente que se ele sair desse lugar, ele vai estar saindo desse sistema familiar, ou seja, ele não vai mais pertencer àquela família. Então, para ele pertencer àquela família, ele precisa de quê? Ele precisa continuar sendo vítima, sofrendo, sendo rejeitado, humilhado, que ele não tem direito a crescer. Que se ele crescer, ele sai daquele sistema familiar. Ele perde o lugar dele, né? Então é isso, a síndrome do impostor faz a pessoa trabalhar como um escravo. Escravo de quê? Da sua necessidade emocional, né? Ele não consegue dizer não, um pouquinho do que a gente já falou, né? Coloca em descrédito tudo que ele está fazendo, ele coloca em descrédito, não acredita na capacidade dele, né? Ele tem um alto nível de cobrança, nada do que ele faz é suficiente, não acredita nos talentos, nos dons que Deus. Ele tem um desejo profundo de ser amado, ser aceito, busca por validação, por reconhecimento, e por isso ele se anula. Aí entra perfeccionismo e tantas outras coisas, gente. Autodepreciação, não acredita em elogios, se compara frequentemente, né? Autocrítica excessiva, e assim vai, vários comportamentos que se eu for falar vai ficar muito, muito extenso, mas é mais ou menos isso. A outra síndrome, né? A síndrome da rejeição, de quem teve problemas na paternidade, com a ferida da paternidade. Coloca sempre a pessoa no lugar do vitimismo, ou seja, é aquela pessoa, síndrome do rejeitado. Mas eu sou coitadinho, eu sempre sou inferior, eu não valho nada, eu sou a menor da minha casa, eu não presto pra nada, todo mundo deu certo na vida menos eu, foi por conta do meu pai. Tudo que acontece, ela coloca a culpa nisso. Mas é porque você não sabe. A minha vida foi assim, assim, assim. Meu pai me abandonou, minha mãe fez isso. Eu não tive uma infância boa. E sempre se coloca nesse lugar de vítima, né, da sua dor. E se sente sempre inferior, né? E assim, só vai conseguir encontrar uma cura realmente quando começar a lutar contra esses sentimentos, né, de autocomiseração. Coitadinha de mim, né? A outra síndrome do desamparo, né? É aquela criança que, de acordo com a ferida o trauma que ela teve, no caso, se foi negligência, abandono, desamparo, que ela não teve a proteção e a provisão, porque até agora a gente estava falando um pouco sobre a questão do propósito, né? Então, assim, aquela mulher que não teve a proteção, principalmente, e a provisão marcada ali pela figura do pai, que o pai falhou na proteção e na provisão, ela teve que criar responsabilidades desde criança. São crianças que tiveram que cuidar dos irmãos muito cedo, né? Teve que amadurecer rápido, teve que resolver aprender a se virar sozinha, ser independente. E criam-se, assim, mulheres o quê? Mulheres duronas. Eu sobrevivi sozinha a tudo que passou na minha vida e eu dou conta de tudo. Eu dou conta de tudo, né? Eu sou forte. São mulheres enrijecidas, independentes de Deus, né? Numa independência
tóxica. Eu não dependo de Deus, eu não dependo de homem, eu não dependo de ninguém. Eu vivi eu aprendi, eu fui forjada para viver sozinha no campo de batalha chamado vida. Então, a partir de hoje, eu não preciso de ninguém. Então, se as pessoas tentam se aproximar para ajudar, ela não aceita. Ela está blindada contra qualquer tipo de quê? De ajuda, né? É meu dinheiro, minhas coisas, eu dou conta, eu resolvo. São mulheres insubmissas, né? Eu não baixo a cabeça para homem nenhum. Homem não me manda, eu sou independente, né? E na maioria das vezes foram mulheres que foram educadas na seguinte sentença. Um exemplo, se o caso o pai abandonou a mãe, né? Abandonou a família, você tem que estudar para você não depender de homem. Você tem que aprender a se virar para não depender de homem nenhum. Então aí vai criando essas crenças limitantes. Então quando ela chega lá no casamento, princípio bíblico de submissão, para ela é o fim do mundo. Se ela pudesse, ela rasgava aquele pedaço que Paulo fala sobre a mulher ser submissa ao marido, ela queimava. Na maioria das vezes elas não gostam de Paulo, do apóstolo Paulo. Elas não conseguem, gente, confiar a sua vida a ninguém. Não pede ajuda, são blindadas, não confia em ninguém, tá sempre armada, né? E aquela mulher assim, bateu, levou. Não leva o desaforo para casa. Guarda o rancor, sou rancorosa, vingativa, até o último. Fez, levou. Né? Eu sei me virar, meu maior medo é ser desamparada, né? Eu me garanto. Então essas falas marcam marcam o comportamento dessa menininha que tá lá naquele trauma, naquela dor, tentando se virar sozinha, que teve que anular a infância dela para amadurecer, para poder sobreviver naquele sistema familiar. Né? Necessidade de sempre ter o controle da situação, costumam ser manipuladoras, dominadoras. Ela é que sabe das coisas, porque ela passou por tudo na vida sozinha, ela é que é a guerreira. Então, ela é que sabe, né? Mas então, assim, o que a gente... Como sai disso, Letícia? Eu me identifiquei, eu passei já por isso. Como que sair desse trauma? A primeira coisa que eu comecei falando. Se você se identifica numa desses comportamentos, na maioria deles, se você teve... A mulher que teve uma ferida, né, um trauma com relação à figura do pai, é necessário ela buscar uma ajuda profissional, tá? E também buscar o Senhor, porque lembra que eu falei que é uma cura em corpo, alma e espírito. Então você vai precisar curar sua alma com um profissional, você vai precisar de uma cura no seu espírito, através do relacionamento com Deus, né? E a cura, primeiro, tem alguns passos, né? Que não são muito, assim, bons de ouvir. Não são receitas fáceis, uma receitinha plim-plim, foi assim, pronto, acabou, foi curada, não tem mais problema. Não, é uma luta, é um processo, né? Tá no quê? O primeiro, essa cura está na liberação do perdão. Deixa eu dar o horário, tá? Liberação do perdão para esse pai terreno. Então, assim, é deixar as faltas, as ausências, as negligências, tudo que foi feito, tudo que essa pessoa que trazia propósito, que tinha que trazer proteção, propósito e provisão para você, falhou, é deixar essas faltas na cruz de Cristo. Tirando o peso, né, da culpa por essa falta, se carrega esse peso da culpa por essa falta e buscar o que é relacionamento com Deus, né, como pai. E assim como na ferida da rejeição também, é necessário olhar o pai através do que? Da ótica de Cristo. É um dos fatores principais. Pensando o que é isso, Letícia? Olhar pela ótica de Cristo. Pensa, nós éramos pecadores, errados, nós já estávamos condenados, para nós não tinha
não tinha nenhuma perspectiva de perdão. Nós já estávamos condenados. Mas Cristo, ele veio, se entregou por nós, morreu por nós, entregou o seu sangue ali no Calvário, cumpriu o propósito dele, sacrifício perfeito, para quê? Para que a gente pudesse ser perdoado. Quando Deus, eu gosto muito de usar essa analogia. Quando Deus olha para mim e para você, que aceitamos o sacrifício de Cristo, quando Deus olha para nós, porque Deus não comunga com pecado, né? Porque ele é santo. Então ele só consegue olhar para nós através de um filtro. Igual esses filtros que a gente põe aqui no Instagram. E o filtro é o quê? O sangue de Cristo. Então quando o Pai olha para mim e para você, ele não vê as nossas mazelas. Ele não vê os nossos erros, a nossa condenação, a nossa insubmissão, a nossa desobediência, o nosso pecado. Ele vê o quê? O sangue de Cristo, perfeito. Aí, a partir disso, ele consegue o quê? Se relacionar com a gente. Ele consegue olhar para nós. Então, como que a gente vai fazer com esse pai que feriu, que abandonou, que rejeitou, que tentou, que deu dinheiro para te abortar no ventre da sua mãe, que queria que você morresse, que te amaldiçoou, que falou palavra de maldição, falou que não gostava de você, que você foi um atraso na vida dele? O que acontece? Quando você olha para esse pai, se você olhar para ele com tudo isso, é impossível perdoar. Mas se você olhar para ele através de Cristo, é possível você perdoar. Porque quando você olha através de Cristo, você não vê mais o erro. Você olha com misericórdia, porque você entende, você começa a ver que esse homem que era para fazer tantas coisas por você, boas, que não fez, ele é perdoado pelo Pai. E mais, né? Ele só deu o que ele tinha. Principalmente quando a gente começa a olhar para a vida dos nossos pais, dos avós, você consegue entender o sistema familiar deles, de onde ele veio. Você vê que ele não tinha condições de fazer nada. Foi uma escolha, ele teve uma escolha, sim. Ele não foi obrigado a repetir o padrão. Ele decidiu repetir o padrão. Mas ele deu aquilo que ele teve. Então, se ele deu abandono, é porque ele também foi ferido no abandono, na rejeição. Foi assim que ele aprendeu a ser pai, sendo filho, né? Então, não é que você vai passar pano pro pecado dele, para tudo que ele errou, você vai fingir que o perdão, ele não é amnésia, não vai te dar uma amnésia, você não vai esquecer, tá? Mas você vai olhar para a história de vida desse homem e falar, poxa, ele também foi uma vítima da história. Ele também é um pecador. Ele também é merecedor de perdão, da graça do Pai. E se ele, né, se arrepender em algum momento, e Deus está de braço aberto para perdoá-lo, quem sou eu para não perdoar? Porque Deus já me perdoou, eu fui perdoada. E outra coisa, gente, que é muito forte, que eu aprendi isso e eu falei, meu Deus, isso é muito forte. É necessário você ser grata a esse pai. O que, Letícia? Eu vou ser grata para esse homem que fez tanta coisa ruim para mim? Sim. Porque por mais que ele tenha errado, ele tenha feito tudo de ruim, não anula a questão principal. Ele te deu o dom da vida. Se ele não foi capaz de te dar nada, proteção, provisão, propósito, destino, ele não conseguiu te dar nada disso. Ele não foi capaz. Ele errou, pecou, mas ele foi capaz de uma coisa, o dom da vida. Se não fosse ele, não teria como Deus cumprir o propósito de vida em você. Foi através desse homem e da sua mãe, mas no caso nós estamos falando hoje da figura do pai. Então é ser grato pelo dom da vida. Se não fosse ele, você não estaria viva, você não teria vida.
É difícil? Não é fácil. Não é fácil. Por isso que eu falo que é um processo e ele só vai ser vencido aonde? Em Deus, através da paternidade de Deus, tá? Outra parte, é necessário que a mulher que passa por isso, ela comece a entrar nesse processo de cura, de busca por cura, para se apropriar das verdades de Deus ao respeito dela. Então ela vai ter que aprender a ser amada, ela vai ter que aprender a ser protegida, ela vai ter que aprender a sentir o que é ter alguém que provê na vida dela. Isso através de quem? Da figura de Deus, Pai. Deus, ele é o Pai perfeito, que não errou e não erra. Então, assim, qual que é o padrão de paternidade perfeito? Deus. E ele tem essa paternidade para nós, por mais ferida que você tenha sido na sua paternidade. Ele tem esse padrão perfeito de pai para você. Você pode, em Deus, viver uma paternidade perfeita. Perfeita. Coisa que o seu pai humano, terreno, não foi capaz. Por mais bom e perfeito que ele tenha sido, ele errou. Deus não. Então é a paternidade do pai, ele é perfeita. Ela é perfeita. E só através dela é que a gente consegue ser curada das faltas, ausências e traumas e perdoar o pai terreno. E é sobre isso. Não tem outro caminho. Eu sempre, quando eu ministro, eu falo sobre isso, meu coração aperta porque eu queria ter uma outra resposta. Eu queria ter uma outra solução. Faz isso, uma outra receita, faz isso, que não passe por esse caminho do processo, do perdão, da cura, do voltar para Deus. Então, assim, eu queria que fosse um processo mais fácil, mas não é. É esse o processo. Mas é possível? Ele mata? Não. Conheço mulheres que passaram por esse processo e hoje, assim, romperam na vida, estão vivendo o propósito delas e liberaram perdão e colocaram esse pai que foi ausente no lugar certo dele dentro. Por isso que eu falo que precisa de ajuda terapêutica para te ajudar a colocar esse pai no lugar certo. Não é que você vai passar pano pro pecado dele e a partir de hoje você vai botar ele dentro da sua casa e fazer tudo para ele assim e ser falso. Você é falsa, falar que ama ele. Não, não é isso. Mas você tem que dar a ele, colocar esse pai no lugar dele de honra, de pai dentro de você, dentro do seu emocional, dentro do seu psicológico. Tem que estar resolvido. Ele não vai, talvez, você não vai dar acessos a ele, dependendo qual foi o nível do trauma, você não vai dar acessos a esse homem, à sua vida, mas você tem que colocar ele, isso é o que? Ressignificar. É você colocar a dor no lugar correto dentro de você. Sem dor, sem mágoa, e você lembrar e não doer. Você lembra e não dói. Você não vai esquecer, não vai passar, Deus não vai passar uma borracha, um Errorex, uma fita corretiva e apagar, e você vai acordar no outro dia com um apagão da memória e amando seu pai no último nível de escala de amor. Não, isso não existe, gente. O processo de cura, ele é totalmente consciente e racional também. Mas ele depende o quê? Da nossa decisão. Eu decido perdoar, eu decido honrar esse pai tem um lugar de honra no meu, ele é meu pai, mas não tem acessos né? Colocou limites ali para você também se proteger. Então, é sobre isso. Esse é o caminho. E como que a gente trilha esse caminho, né? Eu, assim, costumo dar orientações porque o nosso cérebro, ele não sabe discernir o que é verdade do que é ficção. Então,
você tem que começar a ouvir. A palavra fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então é mais ou menos nesse nível. Então você tem que começar a ouvir louvores que falam sobre a paternidade de Deus. Você tem que comer, você pensa, não é acordar do nada sentindo, hoje eu estou sentindo que sou amada por Deus. Né? A gente tem que nutrir isso, porque já não foi nutrido. Né? No tempo que era necessário de ter sido nutrido dessas coisas, não foi nutrido essa paternidade. Então a gente tem que começar a nutrir isso. E é o quê? É ouvindo. É ouvindo. Por muito tempo, uma linha, né, de psicólogos foi contra a repetição, contra, no caso da aprendizagem, né, contra a repetição, mas só que hoje a neurociência voltou de novo a pesquisar e falou assim, não, as pessoas, o cérebro, ele aprende por quê? Por repetição. Então, para você entender que você é filha, você tem que começar a consumir conteúdo que fala isso. É louvor que fala sobre paternidade, é ministração, é leitura de livro, né? Principalmente é leitura da palavra de Deus. Eu tenho eu procurei, não encontrei, mas depois quem quiser eu vou dar um jeito de encontrar e vou disponibilizar para quem quiser, me pede depois no direct. Eu tenho um monte de versículos, eu fiz uma lista de versículos que fala as verdades de Deus sobre a minha vida. Eu sou amada, eu sou filha, escolhida, eleita, menina dos olhos de Deus, e assim vai. Salmo, se não quer ir longe, vai no Salmo 139. Lá é a declaração de quem você é em Deus. Todas nós, né? É fortalecer o que? A sua identidade, nutrir realmente uma identidade de filha amada do Pai. Aí você vai começar os seus de tanto ouvir ele por repetição, é mecânico mesmo. Não é uau, tá travando, voltou. Então não é, peraí, travou de novo. Não é sobrenatural. É físico, é repetição mesmo, tá? Você tem uma idade. E ser ouvindo isso incansavelmente. A Clara, que é a irmã que eu fiz o curso de mentoria para mulheres, ela do testemunho, né? Que foi mais ou menos assim, 3 a 4 anos do livro sobre ela começar a entender que ela era amada pelo pai. Não vai ser um fenômeno sobrenatural. Muitas vezes a gente quer uma ação sobrenatural de Deus, que Deus vai lá com a mão e arranca a sua dor. Deus pode fazer isso? Pode. Mas o processo tem que ser significativo para você. Então, muitas vezes ele fala assim, olha, o sobrenatural é eu do seu lado te apoiando, te falando, te afirmando todos os dias. Quantas vezes foi preciso eu ir para esse lugar, para Deus, sabe? Para ser curada. E Deus falando ao meu coração. Quantas e quantas vezes Deus repetiu a mesma coisa e ele não se cansa. A Bíblia fala que o Senhor não rejeita um coração contrito, um coração quebrantado. Então, assim, é um processo de bater na tecla. Bater na tecla até que o seu cérebro comece a entender essas verdades de Deus a seu respeito. Que você comece a se sentir apta ao amor de Deus. Você começar a aceitar o amor de Deus. Amém? Travando um pouquinho, nós já vamos encerrar. Então, o versículo que a gente começou, ó. Você já não é mais escrava, mas filha. E por ser filha, você também é
herdeira. Herdeira. Então, essas de Deus, né? Nós não somos as palavras de maldição, não é as palavras, a gente não é as palavras de maldição que foi falada contra nós, a gente não é a dor, não é o trauma, não é o pecado que marcou a gente. Nós não somos órfãos. Você não é órfão. Existe um projeto inicial de Deus. E esse processo é a busca por esse projeto inicial. E é lá que você vai encontrar as respostas e a cura para toda a falta, toda a dor, todo o trauma na sua vida. Amém? Vamos orar? Quero orar com vocês sobre a paternidade. E não desistam desse processo. É verdade, não é fácil, mas também não é impossível. Não é impossível. Ele é completamente possível. Sozinhas? Não. Sozinhas é realmente mais complicado. Busque ajuda e busque a ajuda do alto. Se você buscar ajuda, né, que você precisa e a ajuda do alto, o resultado, e se entregar ao processo, olha, eu não conheço uma pessoa que se entregou ao processo, que buscou ajuda do alto, buscou ajuda profissional e continua a mesma, não. É um romper, é cura, é libertação, é remédio para nossa alma. Amém? Vamos orar então. Pai, eu quero te agradecer por este momento, pela vida de cada mulher que participou dessa live hoje, mas também, Senhor, eu quero te agradecer pela vida daquelas que vão entrar nessa live. Senhor, e que o Senhor possa trazer as suas verdades do seu coração para o coração de cada uma delas, de quem elas são, suprindo toda a falta, toda a ausência, toda a negligência. Eu não sei o que cada uma dessas mulheres, Senhor, passou na sua infância, qual foi o nível da ferida paterna, o que os pais terrenos, qual foi o erro, a negligência, qual que foi o pecado, como eles erraram com cada uma dessas mulheres que vai ter acesso a essa live, Senhor. Mas de uma coisa eu sei, que nenhuma dor, nenhum trauma, nenhuma história é difícil demais para o teu amor, que não há nada que o teu amor não possa consertar, que não há nada que o teu amor não possa curar, não há nada que o teu amor não possa alcançar, Senhor, e que o teu amor encontre ao coração a ferida, a escuridão, a dor, a ferida que está pulsando ali, Senhor, dentro de cada uma. Que eles encontrem, Pai, o teu amor, em nome de Jesus, e que sejam transformadas, liberta de toda dor, de toda cadeia, de toda sentença, de todo decreto do inimigo, de toda história que Satanás escreveu para a história da vida dessas mulheres, que sejam anuladas pelo poder do nome de Jesus e que elas descubram em Ti o projeto inicial, a verdadeira história que o Senhor escreve sobre a vida delas, ó Pai, em nome de Jesus. É que eu te peço, Pai, já te agradeço. Amém. Amém, irmãs. Eu tinha preparado uma carta para ler, mas eu acho que vai passar muito do horário, mas eu vou ler. Quem quiser precisar sair, pode sair. Mas eu vou finalizar lendo essa carta. Foi uma carta num momento que o Senhor entregou ao meu coração essas verdades sobre a paternidade. Então, assim, quem quiser ainda continuar aqui para ouvir, é uma carta de Deus para você, mulher que foi ferida na paternidade. Fala assim, ó: filha amada, quero que você saiba algumas verdades sobre você. Você é minha filha amada. Eu sonhei com você antes mesmo de você existir. Seu nome está gravado na palma das minhas mãos e não há um segundo sequer que eu me esqueça de ti. Eu te planejei de maneira perfeita e estrondosa. Você não foi um erro, não foi um acidente. Te projetei para um propósito único e especial, a qual só você pode cumprir. Seus pais humanos podem até ter falhado em algum momento com você,
mas eu jamais errei ou falhei com você. Nada do que aconteceu de ruim lá na sua infância fui eu que planejei. Eu não planejei nada daquilo. Eu sempre tenho pensamentos de paz e não de mal para te dar uma esperança e um futuro. Seu pai ou qualquer figura masculina que te decepcionou, te machucou, se te tocou indevidamente, se te enganou, se te abandonou, escolha hoje perdoá-los. Eu sofri tanto quanto você sofreu. Eu estava lá e vi a sua dor, seu medo, sua insegurança. Vi quando você foi rejeitada, vi quando você foi humilhada, abandonada, violada. Vi cada vez que você esperou um abraço, um afago, uma visita, um carinho, um presente e não teve. Eu vi quando te culparam por não ser boa o suficiente, por ser distraída, por todas as suas limitações. Eu vi quando você tentava se esforçar para agradar todo mundo, para ser vista e amada. Apenas uma garotinha indefesa, que fazia de tudo para ser boa e merecer o amor e atenção, mas que só ganhava rejeição. Tudo isso que aconteceu foi fruto do livre-arbítrio humano, foi fruto do pecado. Quem foi destinado a te amar decidiu te ferir. Quem era responsável por te proteger decidiu te abandonar. E hoje você carrega as marcas de tudo isso. Hoje você projeta em pessoas, relacionamentos, em coisas, em posições, em cargos, as faltas dessa paternidade disfuncional e só tem recebido mais rejeição, mais abandono, mais feridas. Te faço um convite hoje, filha, mas a escolha é sua. Se desfaça dessas marcas, do fardo que essa paternidade te causou e vem experimentar o que é ser minha filha. Em mim você encontra o maior amor do mundo. Em mim você encontra tudo que a sua alma anseia. Cada falta aí dentro de você, somente eu posso suprir. Olha que lindo. E o Senhor finaliza assim, ó. Eu amo e não me manipulo. Eu abraço e não abandono. Eu disciplino e não machuco. Eu te ensino e não te humilho. Eu te toco com respeito. Eu te dou direção com liberdade. Eu te perdoo e não te culpo. Eu te aceito e não te condeno. Com você. E não te condeno. E eu dou hoje para você. E eu tenho para você hoje vestes limpas, sandália nos seus pés, anel no seu dedo, lugar na minha mesa e um abraço no meu colo. Não tenha medo de ser minha filha. Se lança em meus braços, chora no meu peito e recebe o meu coração do seu Pai Celestial. Amém? Gente, não tem como não emocionar com isso. Isso aqui o Senhor me entregou com muitas lágrimas, que é para você. O Senhor sabia o dia e a hora, e essa carta do Senhor é para você. Amém? Não deixe que o Senhor roube, que nada roube isso de você, a sua filiação. Você é filhinha amada. Amém? Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Na próxima sexta-feira vamos ter uma convidada que vai estar falando um pouquinho sobre como ela enfrentou aí o processo de cura na paternidade em Deus, como que ela vivenciou essa cura em Deus. Amém? E espero todas vocês, tá? Fiquem com Deus e tenham um final